Bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso também é um caso simples, um caso classe 1, um limite um pouquinho distante de um paciente com mordida profunda esquelética, nada que eu preciso muito me preocupar, mas eu tenho a acrescentar na estética do paciente se eu conseguir levar um pouquinho dessa mecânica do paciente com mordida profunda esquelética para o tratamento dele. Legal? Então, tentar sempre extruir dente posterior para melhorar um pouquinho a FAI e terminar o caso com uma estética facial muito legal. Certo? Então, um caso tranquilo, com pouca mecânica, mas com bastante coisa para a gente aprender. Legal? Vamos lá examinar esse caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Então vamos lá iniciar esse caso clínico. Na hora que a gente olha a fotografia frontal desse paciente, eu consigo perceber um predomínio de crescimento horizontal sobre o crescimento vertical. Então a gente pode falar que ele tem uma face mais quadrada. Então esse paciente ele é braquifacial ou braquicefálico. Na análise de perfil, da fotografia de perfil desse paciente, eu tenho um perfil mais equilibrado, né? Parece que o perfil está mais retinho. E na análise do sorriso dele, eu consigo perceber esse corredor bucal um pouquinho mais amplo. O que quer dizer esse corredor bucal amplo? Então, corredor bucal é essa imagem escura que a gente tem nas laterais ali do sorriso, né? E quando ele está muito amplo, quando ele está mais amplo, quer dizer que eu tenho uma certa atresia de maxila ou uma lingualização dos dentes superiores. E quando ele está mais estreito, quando ele está menor, é porque os meus dentes estão bem posicionados ou ele não apresenta uma atresia de maxila, tá? Então o normal é ele estar estreito ou até inexistente. Esse é o mais bonito, é o mais agradável na face do nosso paciente, tá? Se ele tiver muito amplo, provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de manobra de expansão. Na análise frontal aqui, de novo, ó, vamos fazer uma análise dos terços desse paciente. Bom, parece que ele tem uma pequena diminuição no terço inferior da face dele, tá? Até que, passando as linhas, até que parece que está um pouquinho mais proporcional, mas a hora que eu olho a comissura labial dele, ela parece que está para baixo, ó. Então a comissura labial dele está um pouquinho para baixo, o que me mostra que ele tem uma certa deficiência de altura facial inferior. Quando eu passo as linhas, para analisar o padrão facial desse paciente, né, ele acaba sendo um padrão 1 de face, ó. Eu não tenho grande discrepância e o mento dele ali, né? Eu tenho uma boa relação, vamos falar assim, entre maxila e mandíbula. Na análise dental desse paciente, aqui, ó, do nosso lado esquerdo, eu tenho uma classe 2, vamos falar assim, de 1/4 de cúspide, tá? De 1/3 para 1/4 de cúspide, mas eu tenho uma linha média, né? Ali na análise frontal, né? Na fotografia frontal, eu tenho uma linha média coincidente. Bom, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma certa atresia ali, né?
que eu tenho um certo apinhamento que está me causando essa classe 2. Se a gente analisar aqui na foto frontal mesmo, ó, eu consigo ver, né, como a gente viu no corredor bucal, eu consigo ver um certo estreitamento, no caso dele, dento alveolar, né, na maxila. Então, ó, de canino para trás, eu consigo ver uma certa lingualização nesses dentes, tá? E isso é o que está levando aquele corredor bucal um pouquinho mais amplo, tá? E uma compensação, pelo menos do lado esquerdo, ó, de uma classe 2. Do lado direito, parece que eu não tenho essa compensação, ó. Eu vou falar que ele está em classe 1 canina, em classe 1 de pré-molar e até classe 1 molar, ó. Do outro lado, o molar até que parece que está legal, mas o pré e o canino escapou para uma classe 2 pequena, mas é uma classe 2. A gente tem que tomar um certo cuidado para não dissolver todo esse apinhamento para vestibular. Se eu dissolver todo o apinhamento para vestibular, eu posso complicar o meu caso. Na panorâmica, nada de anormal, tá? Então, eu tenho uma simetria ali esquelética dele. O que a gente consegue perceber é na respiração, ó. Do lado direito da cavidade nasal dele, né? Aliás, do nosso lado direito, do lado esquerdo da face dele, a gente tem uma atresia bem substancial, tá bom? Então, aquilo que eu falo, indique o seu paciente para um otorrino, peça, solicite uma avaliação, porque de repente você pode mudar a vida desse paciente. Ele vai conseguir respirar melhor, ele vai conseguir praticar esporte melhor, ele pode conseguir dormir melhor, pode evitar a apneia do sono. Tem tantas coisas que melhoram, né, com a respiração, que vale a pena a gente mostrar ali para o paciente e falar, ó, não é um exame conclusivo, mas, de repente, pela minha experiência clínica, eu acho que é legal você procurar um otorrino, entendeu? Você está dando um plus para o seu paciente. Ele vai falar, caramba, eu fui num dentista e o dentista sabia muito ali de respiração, olha que legal, né? Ele me mandou. Todo mundo gosta, né, de ser valorizado e que prestem atenção na gente. Então, eu acho que vale a pena. Na teleradiografia, o que a gente consegue observar? Ele tem realmente uma face bem quadrada, né? Uma mandíbula forte, tá? Uma inclinação parece que um pouco mais aumentada de incisivo superior. Vamos ter que analisar isso direitinho para ver, mas eu achei que ele tem uma diminuição nessa altura facial inferior, né? Então essa diminuição nessa altura facial pode ser uma peça-chave para o nosso diagnóstico. Eu acho que é importante a gente analisar isso na cefalometria, tá? Então vamos começar ali com a análise USP, como a gente sempre faz, e vendo o crescimento sagital. Então olha lá, o Frankfurt com o NP, então ó, eu tenho uma mandíbula relativamente para frente, tá? E olha que legal. Então, ó, o FNP, ele está me mostrando uma mandíbula para frente, mas o lado direito do nosso paciente estava em classe 2, né? Então, ó, que legal. Vamos dar uma analisada nisso. O NAP, o índice de convexidade da face do paciente, 4 graus. Então, ele é um paciente convexo. O SNA, ele está com 84 e o SNB, ele está com 81 graus, tá? Um ANB de 3 graus, tá bom? E o SND, 78. O que eu acho, né? Se vocês voltarem um pouquinho no começo do vídeo e analisarem a face do paciente, principalmente de perfil, eu acho que ele tinha um terço superior diminuído, tá? Então a base do crânio dele estava diminuída. Por isso que eu tenho maxila e mandíbula para frente, tá bom?
Não sei se vai ser um dado relevante, provavelmente não, por isso que eu nem vou voltar lá, mas de repente deem uma olhadinha, porque eu acho que é o terço superior desse paciente que estava para trás. Crescimento vertical. Bom, NSGN 64, né? Então já era o esperado, eu tenho uma rotação anti-horária. A gente analisou que esse paciente realmente era BRAC, né? E, como eu falei, da comissura meio caída, uma diminuição ali do terço inferior da face dele. NS com plano oclusal, 14 está 5. Estranho, né? Muito diminuído, mas o plano oclusal sofre muita influência de dente, né? Por isso que a gente tem um pouco de receio de usar. Base do crânio com plano mandibular diminuído também, e plano mandibular com plano oclusal também, ó, aqui já não, ó, um pouquinho aumentado na verdade, tá? Então as duas medidas que deram mais discrepantes têm dente na jogada, né? Então cuidado, não é uma coisa que a gente vai levar muito em consideração. Eu prefiro o NSGN e o NS com plano mandibular para encaminhar o nosso diagnóstico. Bom, os dentes agora em relação à mandíbula e relação à maxila. Em relação um com o outro, 135, tá? Então tem alguém aí nessa história que está um pouquinho lingualizado. Um ponto NS, então, ó, incisivo superior em relação à base do crânio, tá legal, padrão, tá? Eu analisei ali, né, pela teleradiografia, eu achei que ele estava um pouquinho para frente, mas a cefalometria, pelo menos a USP ali da radiológica, tá me falando que não, que ele tá equilibrado, tá? Tá numa posição legal. O 1 ponto NA, aquele já está diminuído, ó. Então, olha só, eu achei que estava vestibularizado. Na cefalometria da radiológica, 1NS ele falou que está bom e o 1.NA está diminuído. Vamos ver o 1 órbita. 1 órbita, ó, ele também está lingualizado. Está igual 1.NA. Então, doideira, né? Por isso que quando tem gente que fala, eu não confio em cefalometria, eu não tiro totalmente a razão, né, desse tipo de pessoa. Pô, tem que tomar cuidado com o que a gente elege, né? Tem que ter muita segurança na radiológica, tem que ter muita segurança no trabalho que a gente faz para confiar cegamente numa cefalometria. Mas eu ainda me sinto mais seguro em diagnosticar meus tratamentos, né? Em planificar meus tratamentos pela cefalometria do que pela análise facial, tá? Então, ó, um traço NA está equilibrado, um ponto NB diminuído, tá? Então, incisivo inferior lingualizado, um traço NB está retruído também, um ponto NP 1 milímetro, está quase lá no padrão, um órbita a gente já viu, né? O incisivo está lingualizado e um linha está zero, está igual, né? Também sem grande preocupação. Tecido mole, um pouquinho aumentado o HNB e diminuído, é porque o mento está para frente, né? Então, diminuído o H-nariz, previsível também. Como eu falei, eu acho que o mento está um pouquinho para frente, então ele vai alterar mesmo. Eminência 0 está 1, né? E, aliás, desculpa, PNB está 1 milímetro, quase lá, e eminência de 8 está 6, está um pouquinho diminuída, tá? Nada muito relevante, vamos ver o que a gente precisa fazer de mecânica, se a gente precisa levar isso em consideração ou não. Triângulo de Tweed, uma rotação anti-horária, então ó, o FMA era para estar 25, está 18, então está me mostrando que eu tenho realmente uma diminuição no terço inferior da face desse paciente. O FMIA, ele está me mostrando uma lingualização de incisivo inferior, e o IMPA, ó, o IMPA
Ops, desculpa, o FMI-A está me mostrando uma pequena vestibularização, tá? E o IMPA está me mostrando uma vestibularização já mais razoável, ó, 94 graus, tá bom? Então eu tenho um incisivo inferior um pouquinho mais vestibularizado. Bom, a USP, dessa vez eu acho que deixou um pouquinho a desejar aí, né? Ela foi muito inconclusiva, foi difícil demais de chegar a algum tipo de diagnóstico com a análise USP. Então vamos dar uma analisada na cefalometria simplificada que a gente faz. Então a gente vai olhar o ângulo goníaco inferior para ver como é que foi o crescimento, né, no sentido vertical, e o posicionamento dos incisivos para eu ver o crescimento sagital desse paciente, para ver como é que tudo isso se compensou. Bom, incisivo superior 96, né? Então ele está um pouquinho, na verdade, lingualizado, tá? Bem diferente do que a gente viu até agora. O incisivo inferior está com 91, então está bem posicionado, né? Ainda tem uma margenzinha para ir alguma coisinha aí para frente, então está relativamente legal. E um paciente com goníaco inferior de 70 graus, a gente vai falar que ele está limite para mordida profunda esquelética, tá? Então, eu adoro esses casos limite, porque ele abre um leque muito maior de opções de tratamento do que o normal, né? Então, eu tenho as opções de tratamento do paciente classe 1 e também vou ter as opções de tratamento do paciente com mordida profunda esquelética, tá? Ou, de repente, eu posso juntar um pouquinho das duas e ter uma terceira opinião, na verdade, né? Ou um terceiro modo de tratar esse paciente. Então, ó, diagnosticando, o paciente tem uma classe 1 esquelética. Por que classe 1? Porque, apesar dele estar limite, né, a gente vai falar que o limite é 69 graus de goníaco inferior. Para a gente começar a falar que ele tem uma mordida profunda esquelética, ele está com 70. Então, ele ainda tem uma folguinha para a gente falar que ele é um classe 1, tá? O incisivo superior, ele está diminuído, mas o paciente está praticamente em classe 1 dento alveolar dos dois lados, então também vou ficar tranquilo. E o IMPA está 94, normalmente ele pode ir até 97, também estou tranquilo, tá bom? Então, basicamente, eu acredito que esse tratamento vai ser alinhamento e nivelamento de dente, e aí a gente vai conseguir um resultado muito satisfatório. Legal? Tratamento muito rápido, tá? Em torno aí de 8, 7 meses aí a gente já vai ter liquidado o tratamento, então cuidado para agregar valor. Eu preciso agregar valor nesse tratamento para conseguir ganhar alguma coisa, tá bom? Então, ó, o tratamento, vou montar o aparelho, alinhar e nivelar. Ah, mas ele tem uma certa mordida profunda. Sem problema nenhum. Ele também tem uma curva de SP que eu acho que está um pouquinho mais acentuada, tá? O que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? Bom, primeira coisa, montagem do aparelho no superior, segundo molar, em 100% dos casos, tá? Então, 100% dos casos, o segundo molar superior tem que estar na mecânica, e o inferior é mais difícil da gente colocar na mecânica, tá? Só que nesse caso, por exemplo, vai ser importante eu colocar ele na mecânica, porque eu preciso de uma pequena rotação dessa mandíbula, tá legal? Ah, eu posso usar, de repente, um bite turbo para conseguir colar o inferior? Pode. Ah, eu posso colocar um ortobite nos molares superiores para conseguir colar inferior? Pode, tá bom? Então, por mais que a gente tenha uma certa extrusão,
como ele é um caso que está limite, não vou ter grande problema não, tá? Então, ó, sequência mecânica, Bracts MBT, né? A gente já discutiu bastante sobre os Bracts MBT. IPR, quer dizer, mini extrações, caso seja necessário, tá? Então evita de jogar o incisivo inferior muito para frente. De repente a gente vai precisar fazer um pouquinho de desgaste para melhorar o caso, tá bom? Para evitar aumentar muito a inclinação de incisivo inferior. Então cuidado, de repente a gente chega em 98, 99, 100 de ímpar e vai me estragar a guia anterior, tá bom? Então às vezes a gente teve um maior trabalho para fazer todo o tratamento. No final eu vestibularizo muito os dentes e termino o caso bem mal. Então muito cuidado com isso, tá? Depois alinhamento e nivelamento, sequência de fios. Não é necessário eu passar todos os fios. A gente vai passar principalmente fio retangular nos casos onde o paciente perdeu torque. Então, eu tenho um incisivo lateral que estava lingualizado. Eu puxei ele para o lugar e aí eu vou dar torque nele, tá bom? E aí eu vou colocar os fios retangulares nesse paciente. Certinho? Bom, chegamos ao fim de mais um caso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, deixa sua dúvida, faça perguntas e até o próximo caso. Um abraço.